Acho que dá para a gente começar, então. Para quem não me conhece, eu sou a Isa, eu sou diretora de ensino da UAMAN e hoje gostaria de agradecer a presença de vocês por estar aqui nessa nossa última aula do ano. Agradecer a presença do pessoal da Liga de Reumato e de Orto também. E principalmente a professora Suene, né, por ter aceitado o convite, ter entendido a confusão das datas e estar aqui hoje. Fiquei muito feliz de ter aceitado esse convite. Para quem não conhece, a doutora Suene, ela é formada em medicina pela UFR, fez residência em clínica médica e reumatologia pela UEM. Espero que todo mundo tenha uma boa aula. Qualquer coisa, mandem as dúvidas aqui no chat. E é isso. Obrigada, Isa. Obrigada pelo convite. Bem feliz de estar aqui. Então, como a Isa me apresentou, eu sou a Suene. E hoje o tema da nossa aula vai ser o sistema osteoarticular. Eu vou dar uma aula focada para um exame físico normal, mas eu vou trazer algumas patologias para vocês, mais comentando do que dando aula mesmo sobre isso, para não ficar tão maçante. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me interromper durante a apresentação, não tem problema nenhum, podem fazer perguntas, tá? Então, para a gente fazer um exame osteoarticular de qualidade, a gente precisa de uma anamnese que seja completa e ampla sobre os sinais e sintomas, e um exame físico também muito completo. Para a gente conseguir chegar ao diagnóstico de patologias, a anamnese e o exame físico vai ser o que vai nos guiar. Os exames de imagem, eles são complementares. A gente vai pegar os achados que nós conseguimos coletar com a anamnese e exame físico e, a partir daí, avaliar quais exames de imagem que a gente vai pedir como um complementar. Porque a gente tem sempre que lembrar que nem todos os achados de imagem são doenças. Muitas vezes são variantes da normalidade, e para a gente chegar no diagnóstico de uma doença, a gente tem que levar em consideração todo o conjunto, todo o quebra-cabeças, né? Então, o que é importante na anamnese, no exame osteoarticular? Idade do paciente, se ele teve algum histórico de trauma, qual que é a atividade profissional, pensando principalmente em reumatismos de partes moles, né, tendinites, bursites, e até algumas exposições profissionais, né, por exemplo, silicose, que também pode ser diagnósticos diferenciais. Pacientes que fazem uso crônico, quais medicações que esses pacientes fazem uso contínuo, e se faz uso crônico de alguma medicação como corticoide, anticoagulantes, quais são as cirurgias prévias ou cirurgias recentes que esses pacientes fizeram. Muitas vezes, na maior parte das vezes, uma consulta reumatológica, a queixa vai ser dor. Então, a gente tem que saber caracterizar muito bem dor. Então, qual que é o tipo da dor? É uma pontada? É uma queimação? É uma agulhada? Qual que é o local? Tem irradiação? Qual que é a duração? Quando a gente fala na questão articular, a gente consegue dividir a duração em aguda e crônica. Aguda, quanto menor de 6 semanas de evolução, e crônica, com mais de 6 semanas de evolução. A duração, ela já vai nortear a gente para pensar em diagnósticos. Ele vai nortear o nosso fluxograma na nossa cabeça para a gente pensar em diagnósticos. Qual que é a intensidade da dor? Normalmente a gente pede para o paciente falar para a gente, porque só quem sabe a dor que está sentindo é o próprio paciente. Então, ele que sabe essa intensidade, a gente tem que acreditar nesse paciente. Tem fator de piora? Tem fator de melhora? Tem sintomas associados? Nas doenças reumatológicas é muito comum a gente ter fadiga, febre, rigidez matinal como os fatores associados. Então, agora falando mais do exame físico em si, a gente vai seguir essa ordem para organizar o nosso pensamento. Então, a gente vai começar com a inspeção, depois a gente vai para a palpação, avaliação da amplitude de movimento, tanto ativa quanto passiva. O que é isso? Ativa, o paciente faz.
passiva, a gente que está mobilizando, né? As manobras especiais para testar movimentos específicos e o exame neurológico. É bem importante a gente lembrar que faz parte do exame osteoarticular o exame neurológico. Muita gente esquece. Então, é essencial a gente verificar a simetria. Então, paciente em pé ou sentado sempre verificar a simetria. O que a gente vai procurar na inspeção? A gente vai avaliar alterações de alinhamento, de forma, de volume, de coloração, alguma lesão de pele também, presença de deformidades, presença de atrofias musculares. É bem importante. Às vezes a gente não dá tanta importância na inspeção, mas ela é essencial. Na palpação, a gente vai palpar as principais estruturas ósseas e ao redor as partes moles, né? E vai tentar observar se tem algum edema, se tem calor, se tem crepitação, quais são os pontos dolorosos, onde são esses pontos. E na mobilização a gente vai testar a mobilidade e a amplitude de movimento, como eu falei para vocês, ativa e passiva. No neurológico, a gente vai avaliar força muscular, reflexos e sensibilidade. Então, quando a gente faz essa avaliação da amplitude do movimento e testa tanto ativa quanto passiva, tem um porquê. Isso ajuda a gente a avaliar e a guiar se é um acometimento articular ou periarticular. Quando o paciente tem limitação tanto passiva quanto ativa, o mais comum é de ser um acometimento articular. Quando tem uma mobilidade preservada, passiva e ativa com limitação, o mais comum é essa partes moles, é ser bursite, tendinite, não é articular. Então, isso ajuda bastante a gente, que muda o nosso fluxograma de diagnóstico. Quando a gente fala na parte neurológica, eu trouxe essa tabelinha para vocês lembrarem da força muscular, como que a gente gradua, né? A gente tem graus de 0 a 5. 0 é a ausência de contração muscular, o 5 é o normal, vamos falar, né? Então, o paciente tem movimento articular, mesmo contra a forte resistência do examinador. Então, a gente gradua e isso é importante para a gente relatar em prontuário. Nós temos 3 tipos de articulações. As articulações mais imóveis, que são fibrosas, a sinartroses, que são a do crânio, as suturas do crânio, a sindesmose tipo tibiofibular distal. Daí a gente vai ter articulações semi-imóveis, que vai ser a sínfise púbica, aqui a região esternal, e as articulações móveis, que são as sinoviais, que é a maioria das nossas articulações e que a gente acaba sendo mais foco dos nossos atendimentos. Então, ombro, joelho, cotovelo. Então, elas são diartroses. Quando a gente pensa também em articulações, a gente vai dividir em outra classificação de tipos. Periférica e axial. Axial vai ser a nossa coluna vertebral. A periférica a gente pode dividir em grandes articulações e pequenas articulações. As grandes articulações, então, vão ser ombros, cotovelos, punhos, joelhos, tornozelos. Já as pequenas articulações vão ser basicamente mãos e pés, que tem bastante ossinho e várias pequenas articulações. Então, exame físico axial, vamos relembrar, né? Coluna vertebral, a gente vai dividir em cervical, com 7 vértebras, torácica, 12, lombar, 5, sacral, 5 e oxígea, 4. É bem importante no nosso exame físico a gente levar em consideração referências anatômicas. Isso ajuda bastante a gente ter uma noção da anatomia, né? Como o próprio nome diz. Então, aqui, essa proeminência que a gente tem aqui na região posterior, abaixo do pescoço, quando a gente flete o pescoço, é C7, tá? Outra referência anatômica importante é L4. Se a gente pegar a borda superior da crista ilíaca e fazer um traçado, a gente vai estar a nível de L4.
Esse nível aqui é o nível da punção lombar, que vocês já devem ter ouvido falar. Então, é um nível importante da gente saber. Então, vamos começar agora os exames mais específicos das articulações. A gente vai começar pela parte axial primeiro. Então, sempre que o paciente em pé, a gente vai observar as concavidades. É normal a gente ter 3 curvaturas na nossa coluna. A concavidade cervical, torácica e lombar. É fisiológico. Quando elas estão muito acentuadas ou muito retificadas, a gente vai considerar patológico e vai fazer a gente pensar em alguma condição, em alguma patologia. Mas é normal a gente ter. Então, depois da palpação, a gente vai variar, depois da inspeção, a palpação. Então, ou com o paciente sentado ou em pé, a gente vai palpar todos os processos espinhosos de cada uma das vértebras. E após isso, a gente vai palpar também a musculatura paravertebral, para pesquisar espasmos ou aumento de sensibilidade. Isso é importante para a gente conseguir avaliar de onde está vindo a dor do paciente. Ele tem uma queixa de dor lombar, por exemplo, mas está vindo quando a gente palpa o processo espinhoso ou a musculatura paravertebral? É alguma coisa mais muscular ou alguma coisa mais do esqueleto axial? Isso vai ajudando a gente a diferenciar. Então, depois que a gente passou da palpação, a gente vai para a mobilização. Quais são os movimentos que a coluna cervical, iniciando então pela coluna cervical, é capaz de fazer? Então, ela vai poder fazer, eu vou passar aqui para a gente ver. A extensão, a flexão, lateralidade, né, lateroflexão, e o movimento de rotação, direito e esquerdo. Esses são os movimentos normais da nossa coluna cervical. E a gente vai pedir para o paciente fazer isso de forma ativa e passiva. Depois dessa mobilização, na coluna, principalmente, eu falei para vocês que sempre é importante o exame neurológico, no exame osteoarticular, mas na coluna é imprescindível. Eu quero que vocês entendam por quê. Aqui, ó, a gente tem as nossas vértebras, corpos vertebrais. E vocês estão vendo aqui, ó, que as raízes nervosas, elas têm contato íntimo com as nossas vértebras. Então, afecções vertebrais podem repercutir em raiz nervosa. Então, é muito importante que a gente saiba testar exame neurológico. Vamos começar aqui pela coluna cervical. A gente começa a testar a nível de C5. Então, ela vai ter que fazer tanto inervação motora, sensitiva e pode ou não ter um reflexo correspondente. Não são todas as vértebras que têm um reflexo correspondente. Então, da parte motora, ela vai inervar o deltoide e o bíceps. O reflexo vai ser o biceptal e a sensibilidade dessa região aqui, ó, que tá pintadinha. Então, a gente testa a sensibilidade dessa região e a gente testa esses músculos e o reflexo para avaliar essa raiz nervosa. Já a raiz de C6, ela também vai inervar bíceps, só que ela também vai inervar extensores do punho, extensor radial longo e breve do carpo. E aqui o reflexo dela vai ser o bráquio radial. E a área de sensibilidade vai ser aqui, ó, nosso primeiro e segundo dedo e o antebraço. Nível de C7, então, agora para a gente ver. Então, esse vai fazer a extensão do membro superior, né? Pela inervação do tríceps, flexão do punho e extensão dos dedos. O reflexo é o triceptal. E a sensibilidade vai ser do dedo mediano. A gente não tem a vértebra C8, mas a gente tem a raiz nervosa C8. Então, a gente também testa ela. A parte motora vai ser, então, a inervação dos músculos interósseos e dos flexores dos dedos. Ela não tem reflexo e ela faz a sensibilidade dessa área aqui, ó, quarto e quinto dedos, essa região do antebraço, tá bom?
É o nível de T1 também, que a gente vai considerando. Coloquei aqui na coluna cervical, mas que já é T1, né? Então, a parte motora, ela também inerva os músculos interósseos, não tem reflexo e ela vai fazer a sensibilidade aqui, ó, dessa região do cotovelo. Então, a gente tem que testar para avaliar essas raízes nervosas. Estão com funcionamento adequado ou não? Então, para relembrar, né? C5, C6 e C7 têm reflexos. Então, C5 é o biceptal, C6 o braquioradial e C7 o triceptal. Faz parte, então, desse exame físico. Passando, então, para a coluna lombar, esses são os movimentos que ela é capaz de fazer. Então, a gente vai ver aqui, ó, a flexão, a extensão, inclinação lateral e a rotação, que é virar o corpo. Então, a gente vai pedir para o paciente fazer esses movimentos para fazer o teste. A gente avalia se ele tem dor ou não, ou alguma limitação. Então, quando a gente passa agora para o neurológico da coluna lombar, as raízes importantes e que mais têm repercussão clínica, então vão ser L4, L5 e S1. O nível L4, ela vai inervar o tibial anterior, que é o responsável por fazer a inversão do pé. Tem alguma pergunta? Deixa eu ver. Não. Que é responsável pela inversão do pé. O reflexo vai ser o patelar. Com certeza vocês já ouviram falar. E ela vai fazer a sensibilidade aqui dessa região medial do nosso pé. O L5, eu coloquei até um lembrete ali. Ele é importante para a gente conseguir ficar apoiado na ponta dos pés. Então, a gente pode testar ele pedindo para o paciente andar na ponta dos pés. Se o paciente não conseguir, quer dizer que tem alguma coisa errada, né? Ele faz a inervação do extensor longo do hálux, ele não é responsável por nenhum reflexo e faz a sensibilidade dessa região dorsal aqui do nosso pé. Já o S1 vai ser apoiar nos calcanhares, né? Para a gente testar essa raiz nervosa. Ele vai fazer a eversão do pé, porque ele inerva os músculos fibulares longo e curto. É responsável pelo reflexo do aquileu e a sensibilidade aqui dessa região lateral do pé. Até aqui na coluna vertebral, alguma dúvida, gente? Posso passar para quadril? Acho que por enquanto tá tudo bem, prof. Beleza, então. Então vamos continuar. Então, passando para quadril. Toda vez que a gente trocar de articulação, eu vou trazer algumas referências anatômicas para a gente entender onde a gente está, né? Então, quadril, aqui na visão anterior, o que é importante a gente identificar? Crista ilíaca, então aqui, ó, a nível da crista ilíaca vai estar L4, então vai ser a vértebra L4 aqui. Vocês veem que perto das articulações a gente tem várias bolsinhas, né? Aqui, ó, bolsa do psoas, bolsa trocantérica, bolsa esquiática. E são esses locais que inflamam e fazem as bursites. Então, é importante a gente ter uma noção de que existem essas bolsas. E quando o paciente tem queixa de dor no quadril, por exemplo, muitas vezes essa queixa pode não ser articular, pode ser periarticular, pode ser uma bursite fazendo isso. Aqui, ó, eu falei para vocês que a gente vai palpar todos os processos espinhosos, né, da coluna. Essa imagem dá para a gente ver bem certinho os processos espinhosos. O sacro, né, que é importante. E para reumatologia, essa articulação aqui, que é a articulação sacroiliaca, ela é bem importante. As espondiloartrites, ela pode ter inflamação na sacroiliaca, que faz muita dor lombar de caráter inflamatório, que é uma dor mais pela manhã, que melhora com atividade, que é pior com repouso.
Então, é a sacroileite que a gente chama, né? E aqui a gente vê a bolsa esquiática também. Então, são pontos anatômicos importantes para a gente. A inspeção do quadril começa quando o paciente entra na nossa sala. Então, o ideal quando a gente vai examinar um paciente é a gente chamar ele na sala. Isso ajuda muito na relação médico-paciente, receber o paciente, se apresentar, mas também você já aproveita para ver como que é a marcha desse paciente. Então, você já está fazendo uma avaliação de quadril, de membros inferiores em geral. Então, a gente fez a inspeção com o paciente entrando, e a palpação, a gente vai palpar as principais estruturas anatômicas, igual eu mostrei para vocês. Aqui eu trouxe mais focadinho, assim, mais especificado, para a gente tentar palpar essas bolsas trocantérica e isquioglúteas, que são focos de dor de quadril, porque fazem bursite. Então, para a gente palpar, por exemplo, a bolsa trocantérica, a gente vai pedir para o paciente ficar em decúbito lateral, igual ali na fotinha, o quadril flexionado e rodado internamente, daí a gente vai conseguir palpar essa bolsa logo acima do trocânter maior. Deixa eu voltar lá, ó, aqui, ó, para vocês o trocânter maior. Já a bolsa isquioglútea, ela tá sobre a tuberosidade esquiática aqui atrás, ó. E ela só vai ser palpável se inflamada. Então, são locais que a gente já vai, na palpação, já ajudam a gente a ir pensando em diagnósticos diferenciais. E aqui os movimentos do quadril. Vocês vão ver, ó, o quadril tem bastante movimento. E é interessante esse quadrinho porque ele traz para a gente quais são os músculos responsáveis e quais instruções que a gente tem que dar para o paciente para conseguir fazer esse movimento. Eu trouxe mais fotinhas, eu vou mostrar nas fotos para vocês. Então, flexão do quadril. A gente coloca a mão aqui na região dorsal, na lombar do paciente. E a gente vai pedir para que ele flexione o joelho em direção ao tórax e puxe firmemente esse joelho contra o abdômen. E a gente vê que tem uma retificação da lordose lombar. Isso é normal. Então, essa é a flexão de quadril. A extensão, acho que não vai ter, gente. A extensão é estender, né? Tipo, ficar com o joelho, ficar deitadinho. A abdução. Então, o examinador vai estabilizar a pelve contralateral, vai fazer compressão para baixo da espinha ilíaca antero-superior oposta, e com essa outra mão livre, vai segurar o tornozelo e abduzir o membro. Então, levar o máximo que consegue longe da linha média. E a gente põe essa outra mão aqui na pelve contralateral, porque a gente pode sentir um clique. Se a gente sentir um clique, é o limite da abdução do quadril. Você não vai mais que isso, que você vai machucar o paciente. A adução é a mesma forma da abdução, só que trazer o membro mais próximo da linha média. Então, você vai movimentar a perna medialmente, cruzando o corpo sobre o outro membro. A rotação interna e externa. A gente vai com o paciente em decúbito dorsal. Você vai colocar uma mão aqui na altura do joelho e outra aqui, ó, perto do tornozelo. Vai estabilizar a coxa com essa mão e segurar o tornozelo com a outra. E daí você vai girar a perna. Então, essa mão que tá aqui no tornozelo, se você girar ela medialmente, se você girar para dentro, você vai estar fazendo a rotação externa do quadril. Se você rodar para fora, lateralmente, você vai estar fazendo a rotação interna do quadril. Você está girando, vamos falar, o tornozelo medialmente, mas vocês têm que pensar no quadril. O quadril vai estar indo para fora, vai estar indo para o externo, entenderam? Um teste, como eu falei para vocês, da sacroileite, das articulações sacroiliacas, um teste que a gente usa bastante na reumatologia é o Patrick ou Faberi. Ele avalia a articulação sacroiliaca. Esse teste Faberi é um mnemônico para flexão, abdução e rotação externa, que nada mais é do que fazer o 4.
E aqui, ó, nessa próxima imagem, a gente vai ver. Então, a gente pede para o paciente em decúbito dorsal fazer o 4, a gente vai estabilizar a pelve contralateral e fazer uma força com o joelho, comprimir em direção à maca. Essa fotinha que dá para ver melhor. Você comprime o joelho e segura a pelve contralateral. E o paciente vai ter dor se ele tiver inflamação. Então, ele é importante para a gente conseguir diferenciar alguma coisa articular da sacroiliaca, das ciatalgias, bursites e tendinites que podem ter nessa região, que vocês viram que a gente tem várias bursas. Então, quadril era isso. Próximo, ombro. Podem ir me interrompendo se vocês tiverem dúvidas. Prof, Oi. eu tenho uma dúvida. Pode No falar. caso do teste Patrick Faberi, ele vai ser positivo quando a dor estiver em qualquer lado da articulação sacroiliaca ou somente em um lado, tipo, na onde a gente está estabilizando ou a gente faz a pressão no lado que está fazendo a pressão no joelho? Tá vendo aqui na fotinha, Vanessa? Sim. Mas aqui nessa região, tá vendo que quando você faz essa força para baixo, você está forçando mais essa articulação aqui. Tá, então é na articulação que a gente estabiliza, que vai sentir mais dor. Isso. Tá. Obrigada, prof. Mais alguém tem dúvida? Então vamos para o ombro. O ombro é um foco muito importante de queixas de dor, porque ele é uma das articulações mais móveis do nosso corpo. E sendo muito móvel, a gente usa muito e lesiona muito. Então, o que é importante aqui no ombro? A gente vai avaliar, ó, aqui começando no externo, manúbrio, articulação externo-clavicular, que também pode ser foco de inflamação em doenças reumatológicas, como artrite reumatoide. Clavícula, ó, articulação acromioclavicular, que é uma articulação que é bastante foco de artrose, de osteoartrite, tá? O processo coroide, o acrômio, o tubérculo maior do úmero, o úmero, né, articulação glenomeral. Então, tem bastante referências anatômicas importantes. Então, aqui eu trouxe para vocês verem também, ó, a localização. A gente tem o músculo supraespinhal, que é mais foco, assim, de lesão, de queixas dos nossos pacientes, para vocês verem como ele está próximo aqui dessas estruturas ósseas e como é fácil para lesionar. E tem essa bursa aqui subacromial que protege. E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de alguém que estava com uma bursite no ombro. O mais provável é que seja essa bursa subacromial aqui, que estava inflamada. Então, quando a gente passa para a palpação, a gente vai para palpar as principais estruturas anatômicas, como eu trouxe para vocês, né? Acrômio, processo coroide, o tubérculo maior. Então, como eu disse, ela é a articulação mais móvel do nosso corpo. Para ela ficar estável, como ela é muito móvel, para a gente evitar se machucar, o nosso corpo tem formas de estabilizar essa articulação de forma dinâmica, que vão ser os músculos do manguito rotador, e de forma estática vão ser as estruturas ósseas, os ligamentos e a cápsula articular. O manguito rotador é muito importante, vocês têm que saber. E a síndrome do manguito rotador é bem comum e é uma queixa muito importante de dor em ombro. A gente tem aqui a visão, né, anterior e posterior para a gente identificar os músculos do manguito rotador. Então, aqui, ó, na visão anterior, o músculo subescapular, a gente consegue ver aqui. Aqui tem o tendão do supraespinhoso, que a gente vai ver melhor aqui no posterior, né? O infraespinhoso, o redondo menor. Então, vão ser esses 4 músculos que fazem parte do manguito rotador. Supraespinhoso, infraespinhoso, redondo menor e subescapular. Isso tem que saber, tá? O ombro, então, ele é capaz de fazer a flexão, a extensão, a abdução,
A adução, tá vendo? Trazer para próximo da linha média. A abdução é sempre levar para longe do corpo. Rotação interna para dentro, rotação externa. Cada músculo vai ser responsável por um movimento. E para a gente testar esses músculos, basicamente a gente faz o movimento contra a força do examinador. Então, por exemplo, o supraespinhoso, ele é responsável pela abdução. O infraespinhoso e o redondo menor pela rotação externa, o subescapular pela rotação interna. A gente tem testes específicos para cada um desses músculos quando a gente fala em manguito rotador. Eles têm epônimos e tudo, mas basicamente o que vocês precisam saber? O que cada músculo faz? E para testar, você vai fazer a abdução contra a resistência. Você pedir para o paciente levar o membro, fazer a abdução contra a sua força. Se ele tiver dor no ombro, quer dizer que é um teste positivo. É nada mais do que isso. Tá bom? Então, vamos descer um pouquinho mais nos membros superiores. Cotovelo. Cotovelo. Principal causa de dor de cotovelo é a epicondilite, tanto lateral quanto medial. A gente tem até um nominho, né? A epicondilite do golfista, do tenista. A gente vai entender o porquê. Aqui é importante no cotovelo, né? A gente avaliar o húmero, os epicôndilos aqui, ó. Já vou explicar qual que é a importância do epicôndilo para vocês. Articulação húmero-ulnar, rádio-humeral, que também pode ter inflamação em doenças reumatológicas imunomediadas, né? A ulna, o rádio. E aí, a importância dos epicôndilos é que nesse local vão se unir os tendões. O epicôndilo lateral vão se unir os tendões dos músculos extensores do antebraço. E o epicôndilo medial dos flexores. Então, a dor do cotovelo da epicondilite é quando tem alguma afecção ali nessa união dos tendões, ou dos extensores, se for lateral, ou dos flexores, se for medial. Os movimentos que o cotovelo é capaz de fazer. Então, flexão, dobrar o cotovelo. Deixa eu ver se eu tenho foto, não tem. Flexão vai ser dobrar o cotovelo. Extensão, estender o cotovelo. E daí vai ter a supinação e a pronação, que vão ser mais vai parecer ser das mãos, mas a ação é do cotovelo, tá, gente? A supinação é virar a palma das mãos para cima. Então, a instrução que vocês dão para o paciente é: vira a palma da mão para cima como se você estivesse carregando um prato de sopa. E a pronação é virar a palma da mão para baixo. E ali, em relação à epicondilite, a mesma coisa. Você vai sempre testar o movimento contra a resistência. Então, você quer avaliar uma epicondilite lateral. Você vai pedir para o paciente fazer extensão do antebraço contra a resistência. Do epicondilite medial, flexão do antebraço contra a resistência. É basicamente isso. Punhos. Vamos passar para punhos e mãos agora. Os punhos e as mãos acabam tendo bastante ossículos, então tem bastante articulação. A gente tem que fazer um exame bem cuidadoso, porque punhos e mãos é local de doenças imunomediadas, então a artrite reumatoide é uma delas que pode pegar essas articulações. Então é importante a gente ver aqui, ó, que a gente tem a articulação radiocarpal e a radioulnar, e as articulações intercarpais. Então, a gente sempre vai fazer a inspeção. Na inspeção, às vezes, a gente já consegue ver aumento de volume, hiperemia local em pacientes que estão inflamados. Então, depois da inspeção, a gente vai para a palpação. E a gente sempre vai palpar, né? O rádio, a una, a superfície lateral, medial. A gente vai tentar ver temperatura, para ver se não está quente, né? Vai palpar o sulco de cada articulação do punho, sempre para avaliar se tem algum sinal inflamatório.
Porque a gente tem que diagnosticar a inflamação quanto antes. Quanto mais tempo um paciente ficar com uma articulação inflamada, mais ele vai ter sequela. A inflamação ela vai degradando a articulação. Então, se ele ficar com a inflamação ali vigente, vai acabar levando a deformidades. A articulação também é tempo. A gente poupar a articulação depende de um diagnóstico precoce, de um tratamento precoce. Então, o que o punho é capaz de fazer? Ele vai fazer a flexão, então, com a palma das mãos para baixo, apontar os dedos para o chão. A extensão vai ser apontar os dedos para o teto. A adução, trazer os dedos para mais próximo da linha média. E a abdução para mais longe da linha média. É isso. Então, aqui, ó, essa imagem para a gente entender. Flexão, ponta dos dedos para baixo. Extensão, ponta dos dedos para cima. E a adução e a abdução, para vocês verem, né? E aí esse aqui que é do cotovelo, mas a pronação e a supinação, para vocês terem uma ideia. Depois dos punhos, que eu falei para vocês, né? As articulações das mãos também é essencial que a gente faça um exame minucioso. Vocês veem assim, ó, que a gente tem várias articulações. Por isso são pequenas articulações, as metacarpofalangianas, interfalangianas proximais e interfalangianas distais. A artrite reumatoide é bem comum ela pegar carpo, as articulações aqui radiocarpal, do carpo, metacarpofalangianas e interfalangianas proximais. A osteoartrite, ela é mais comum de pegar aqui as interfalangianas distais. Então, para a gente fazer a palpação aqui da mão, né? É muito importante a gente palpar articulações metacarpofalangianas. Então, você está vendo aqui que o examinador, ele está com uma sensibilidade mais fina, né? Tentando sentir calor local, aumento de volume, para tentar avaliar a artrite. E aqui também, ó, das interfalangianas. Quais são os movimentos das mãos? Então, a mão é capaz de fazer a flexão e a extensão, né? A abdução e a adução. E o polegar vai ter aqui, ó, sua flexão, sua extensão, abdução e adução e oposição. Tudo bem até aqui? Podemos passar para os membros inferiores? Acho que pode, prof. Beleza. Joelho, também muita queixa de dor em joelho. A gente sempre tem que avaliar se é articular ou periarticular. No joelho, a gente tem aqui, ó, os meniscos, que podem ser causas de dor, né? Lesão de menisco, lateral medial, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. Então, aqui, ó, acho que eu já mostrei o colateral medial. Então, para vocês verem, né, como tem bastante ligamento para conseguir segurar essa articulação tão móvel. Na inspeção, a gente já vai avaliar se tem alguma deformidade, se tem edema. E daí eu trouxe para vocês essas duas alterações, que é o genovaro e o genovalgo. Então, o genovaro é quando o joelho está aberto. Você vê que ele está desviado aqui da linha média. O joelho está fugindo da linha média. O genovalgo, aqui, o joelho está vindo para a linha média. Isso pode ser consequência de osteoartrite ou de lesões que geraram deformidades no joelho. Então, quando a gente vai palpar, a gente vai tentar palpar as principais estruturas anatômicas. Só que é bem importante a gente tentar identificar qualquer aumento de volume, qualquer edema, qualquer calor local. E assim como no quadril, a gente também tem bursas aqui que a gente pode tentar palpar. Temos a suprapatelar, a pré-patelar e a anserina, que elas podem inflamar e também ser causa de dor. Então, saber diferenciar o que é articular, o que é periarticular. Então, ó, palpar qualquer espessamento, edema na bolsa suprapatelar,
e ao longo das bordas da patela. A gente inicia a palpação na coxa, uns 10 centímetros acima da borda superior da patela, e vai palpando as partes moles entre o polegar e os seus dedos. Daí você vai indo em direção ao joelho, então no sentido distal, tentando identificar as bolsas e avaliando se tem dor à palpação, se tem aumento de volume, se tem aumento de temperatura. Então, para palpar derrame articular, a gente tenta concentrar todo o líquido ali naquele local. Então, ordenha para baixo, fazendo força para baixo, aplicando uma pressão para a gente ver se consegue juntar todo esse derrame articular no local para a gente conseguir avaliar. E outra forma de avaliar se tem edema nesse joelho é o rechaço da patela. Ele pode ser usado em grandes derrames. Então, você vai, com as duas mãos, né, tentar fazer como se fosse uma ordenha, trazendo todo esse líquido ali para a região do joelho, e daí vocês vão apertar a patela para baixo, e ela desce como se ela fosse um gelinho. Às vezes, ou uma tecla, é o sinal da tecla que eles falam. Quer dizer que tem tanto líquido ali que a patela tá descendo e subindo. Então, passando agora para a movimentação, quais são os movimentos do joelho? Ele é capaz de fazer a flexão, vamos ver se não trouxe. A flexão do joelho, né? Então, dobrar, flexionar o joelho. A extensão, estender a perna. Rotação interna, levar o joelho em direção à linha média. Externa, afastar da linha média. E agora, tornozelos e pés, que é a última que a gente vai estudar. Os tornozelos e os pés também são, os pés, né, são pequenas articulações, vocês vão ver que tem bastante articulaçãozinha ali pequena. No tornozelo e no pé, é muito importante a gente fazer um exame físico minucioso, assim como todo o resto, mas aqui é bem importante. Então, palpar o tendão de Aquiles, a gente vai avaliar as articulações, ó, a talocalcânea, a tíbio-talar, o calcâneo, que é um local bem importante para dor por causa do esporão do calcâneo, é uma protuberância óssea que acaba se formando aqui, consequência de osteoartrite na maior parte das vezes. A gente vai avaliar também o arco do pé, para ver se tem esse arco. Tem vários pacientes que têm um desabamento desse arco medial e acabam pisando com o pé inteiro no chão, isso é queixa de dor também. A gente pode dividir o pé em antepé, médio pé e o pé posterior também. E aqui, ó, vocês estão vendo, né? A gente tem vários ligamentos, vários ossinhos e articulações metatarsofalangianas, articulação transversa do tarso. Então, são várias pequenas articulações. Artrite reumatoide, espondiloartrites podem fazer acometimento articular dessa região. Então, para a inspeção, como eu falei para vocês, avaliar tudo. Se tem deformidade, se tem nódulo, se tem calo, se tem sinal inflamatório, se tem edema, se tem calor local, se tem dor à mobilização. Na palpação, a gente vai tentar palpar a articulação do tornozelo, vai palpar o tendão de Aquiles, a fáscia plantar, que também pode ser um local de causa de dor. A fasciite plantar, normalmente o paciente se queixa de uma dor quando ele pisa no chão pela manhã, que parece agulhadas, vai ser uma inflamação da fáscia que recobre aqui, ó, embaixo do nosso pé. Vai avaliar os maléolos e as articulações metatarsofalangianas também, ó. Então, quais são os movimentos do tornozelo e do pé? O tornozelo é capaz de fazer a flexão plantar, então apontar o pé para o chão, e a dorsiflexão, apontar o pé para o teto. E daí a gente tem a inversão e a eversão. A inversão é inclinar o calcanhar para dentro e a inversão para fora. Aqui a gente vai ter, ó. Então, para a gente avaliar, né, quando a gente passa para mobilização, para a gente avaliar a articulação do tornozelo, que é a tíbio-talar, a gente vai pedir para o paciente fazer os movimentos que o tornozelo é capaz de fazer. Então, a flexão plantar e a dorsiflexão.
a gente pode pedir para ele fazer ativo e passivo. A articulação talo-calcâneo, a gente vai pedir para o paciente fazer a inversão e a eversão. Então, a inversão é quando a gente pega o calcanhar e vai para dentro, em direção à linha média. A eversão, o calcanhar para fora, para longe da linha média. Então, isso já ajuda a gente a avaliar a articulação. A articulação transversa do tarso, a gente vai estabilizar aqui o calcanhar e vai fazer a inversão e a eversão da parte anterior do pé. E as articulações metatarsofalangianas, a gente pode tanto fazer a palpação para ver se o paciente tem dor, igual a gente viu na outra foto, e mover os dedos para cima e para baixo, para avaliar se tem dor, se tem mobilidade também. Tudo bem? Aqui pé e tornozelo? Acho que sim. Então, para a gente finalizar, eu trouxe um esquema para vocês terem uma noção do porquê é tão importante a gente seguir essa sequência. Então, quando vocês receberem um paciente com queixa de dor músculo-esquelética, né, independente do local que fosse, mas que se enquadre numa queixa músculo-esquelética, quais são as perguntas que a gente tem que responder? É intra ou extra-articular? Lembra que lá no comecinho da aula a gente estudou da mobilização ativa e passiva. Então, se o paciente tem dor nas duas mobilizações, é mais provável que seja intra-articular. A gente vai ter que definir, é aguda ou crônica? Tem mais ou menos de 6 semanas? Tem inflamação? Tem calor? Tem edema? Tem dor à mobilização? Quais articulações que estão envolvidas? Quantas? Porque isso vai norteando o nosso pensamento. Então, vocês vão entender como que norteia agora. Então, é intraarticular? Não. Se a gente não for intraarticular, se o paciente tem dor à mobilização ativa e passiva, não. Então, o mais provável é que seja um traumatismo, uma fratura, uma fibromialgia, que é uma síndrome de dor crônica, bursites, tendinites. Já se for uma queixa articular, a gente vai definir se é aguda ou crônica. Então, em relação à duração. Se for aguda, menor que 6 semanas, a gente vai pensar em algumas condições, como artrite infecciosa, gota, pseudogota, mas sempre ficando atento que isso pode ser um quadro inicial de uma artrite crônica. Já a crônica, a gente vai avaliar mais e pensar mais nas doenças reumatológicas imunomediadas. Quando eu falo doenças reumatológicas, a reumatologia não tem só doenças imunomediadas, que são aquelas que mexem com a imunidade. A gente também trata músculo, tendão, osso, tudo que tem a ver com o aparelho locomotor. E também as doenças autoimunes. Mas quando a gente pensa em coisas crônicas, a gente pensa mais em doença autoimune, é isso que a gente está preocupado. Então, a gente vai avaliar se tem inflamação, se tem rigidez matinal prolongada, maior que 45 minutos, 1 hora, se tem edema, se tem sinais e sintomas sistêmicos associados, febre, fadiga, perda de peso, lesões de pele, se tem aumentos de provas inflamatórias, como VHS ou PCR. Se não para todas as perguntas, a gente vai pensar numa artrite não inflamatória crônica. Então, a gente vai pensar em osteoartrite, que é a artrose conhecida popularmente. Então, muda o que a gente pensa. Agora, se as respostas forem sim para aquelas perguntas, a gente vai pensar em artrite inflamatória crônica, que daí a gente vai investigar doenças autoimunes. A quantidade de articulações envolvidas muda para a gente. Se for 1 a 4 articulações, a gente pode pensar em artrite psoriásica, né? Já quando é poliarticular, a gente vai pensar mais na parte de artrite reumatoide, pensar em outras doenças. Então, eu trouxe esse esquema para vocês entenderem o porquê que é importante a gente ir reunindo as peças desse quebra-cabeça. Porque no final ele forma uma imagem mais clara para a gente e que pode facilitar aí a gente classificar em algum diagnóstico e pedir exames de imagem com critério, com indicação. Tá bom, pessoal?
Então, se vocês tiverem dúvidas, estou à disposição, mas também tem esse e-mail para contato. Oi, gente, alguém tem alguma dúvida? Professora, licença. Oi. No caso do esporão do calcânio que a senhora tinha dito, qual que seria mais ou menos a causa dele? A osteoartrite, que é a artrose, ela causa desgaste articular. A gente vai perder a articulação. E quando isso acontece, é mais fácil de ficar batendo osso com osso. E o osso, como uma forma de se prevenir, ele tenta aumentar o tamanho dele. Então, ele faz aumento ósseo e vai fazendo aqueles bicos de papagaio. Vocês já ouviram falar, na coluna faz o bico de papagaio. Isso chama osteófito. Só que não existe só na coluna, pode fazer no corpo inteiro. E o esporão do calcânio nada mais é do que um bico do papagaio ali no pé. Entendi, professora. Aí o tratamento seria mais resolver o problema da osteoartrite, no caso, né, que a senhora tinha dito. Isso, mas muitas vezes o esporão ele vai fazer uma inflamação, ele pode inflamar a fáscia plantar. Então, a gente vai avaliar alguma coisa para desinflamar, mas a gente tem que tratar a causa base. Então, tratar a osteoartrite. É isso mesmo. Aí, no caso, depois ele consegue voltar a reduzir esse bico de papagaio que a senhora tinha dito, né, essa protuberância do osso, ou não? Muitas vezes não diminui de tamanho, mas a gente consegue desinflamar e impedir que piore. Ah, tá certo. Obrigado, professora. Nada. Acho que é isso, prof. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. Foi muito boa a aula, eu adorei. E é isso. Obrigada, Isa. Então, obrigada pela oportunidade, pessoal. Qualquer coisa podem mandar e-mail e um bom fim de ano para nós, que vocês já estão na última aula, né? Sim, muito obrigada. Boa noite, prof. Até mais. Tá, obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, Isa. Boa noite.